A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você que acompanha ao vivo a TV Câmara Campinas. Agora 2h07. Você acompanha a partir de agora ao vivo a transmissão da primeira reunião extraordinária da Comissão Permanente de Meio Ambiente aqui da Câmara de Campinas. Com a palavra o presidente vereador Luiz Iabico. Olá, boa tarde a todos aqui presentes no plenário da TV Câmara, da Câmara Municipal. Quero agradecer aqui os servidores da Câmara Municipal por estarem transmitindo ao vivo esta sessão da Comissão Permanente de Meio Ambiente pela TV Câmara. A pauta dos trabalhos desta reunião é sobre a palestra A Micro e a Macro Drenagem Pluvial nas Cidades, a Realidade e o Planejamento de Longo Prazo. A apresentação aborda o cenário da drenagem urbana, contrastando as dificuldades técnicas e a legislação atual com a necessidade de um planejamento estratégico de longo prazo. O foco central é o desafio de integrar o estado precário das redes existentes no estado de arte das soluções tecnológicas modernas. O nosso palestrante de hoje, para tratar desse tema, é o Dr. Sérgio Palazzo, engenheiro mecânico com vasta especialização em Engenharia de Saneamento, Gestão de Ativos e Métodos Não Destrutivos, MND, com sólida carreira internacional e liderança no setor. Destaca-se por liderança setorial, fundador e presidente da ABRAT e diretor da SAP Engenheiros Consultores, atuação internacional, representante brasileiro no Comitê ISTT, embaixador da BAMI, expertise técnica, especialista em tecnologia de concreto, pavimentação rígida e gestão de infraestruturas enterradas. Eu conheço o Sérgio há algum tempo, ele faz uma atividade física aí num local em comum, e conversando sobre o Sérgio em várias ocasiões, ele relata das palestras do assunto drenagem. Em todo o país ele viaja, ele dá as palestras, faz as suas orientações, e hoje, como a Comissão Permanente de Meio Ambiente está com o tema livre, eu convidei para que ele possa expor seus conhecimentos e a Câmara Municipal, transmitindo essa sua palestra, chegue também às autoridades do município, né? Quero também agradecer e reconhecer a presença aqui do senhor Carlos Maldonado, chefe do gabinete do vereador Wagner Romão, que justificou sua ausência hoje. Tereza, Maria e Márcio, do Resgate Cambuí, sejam bem-vindos, vocês três, muito bem. E a assessoria das comissões da presidência, Valdelice Moisés, Cristiane Ferreira também, sejam bem-vindos. Eu, antes de passar para o Sérgio Palazzo, gostaria de dizer a necessidade desse tema, porque nós já estamos sem o período das chuvas, mas quando houve o período das chuvas, novembro, dezembro e janeiro, nós pudemos aí assistir, lamentavelmente, às enchentes em várias cidades. Juiz de Fora foi um exemplo, e aquilo causa em nós algumas questões. Por que a drenagem nas cidades não ocorre, causando essas enchentes daquele tamanho? E eu, conversando com o Sérgio, trocando ideia, eu falei: Sérgio, vamos tratar desse tema na nossa Comissão do Meio Ambiente, para que possa servir de embasamento, alguma opinião a respeito da nossa cidade de Campinas. Depois da palestra do Sérgio, vou abrir algumas questões, algumas perguntas, para quem quiser se manifestar. Ok, Tereza? Tá bom? Beleza? Obrigado. Com a palavra e com a apresentação, nosso amigo Sérgio Palazzo. Por favor, Sérgio. Boa tarde a todos. Deixa eu ligar aqui. Pronto. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado ao vereador Luiz Iabico por abrir esse espaço para a comunidade de drenagem, né? E, em segundo lugar, também queria dizer da minha enorme satisfação em poder bater um papo sobre esse tema, né? A nossa maior preocupação é que se trata de algo que já completa um centenário. Nós temos um centenário, Luiz, de problemas de drenagem, e uma boa novidade, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né?
Então, essa minha satisfação, poder trocar algumas ideias da experiência que eu acumulei ao longo desses anos aí. Ok? Eu preparei uma apresentação, né? Ela tem alguns slides, eu vou seguir mais ou menos o roteiro que está ali, mas após a minha apresentação estou à disposição para perguntas, é lógico, aquelas que eu puder responder. Ok? Então, eu queria colocar, se a minha palestra já está no ar. Muito bom. Nós vamos começar. Eu ouvi falar aqui a respeito do período de chuvas que acabou agora. Então, vou trazer aqui, antes de entrar especificamente na minha palestra, Luiz, duas experiências que marcaram minha vida no setor. A primeira delas, em 1975, o prefeito de São Paulo foi eleito indiretamente. Foi o banqueiro Olavo Setúbal. E naquela época, a Prefeitura de São Paulo tinha como prática, de vez em quando, reformar toda a sua frota de veículos, e os novos eram entregues numa solenidade no Paço Municipal, que na época era no Ibirapuera. E eu tive a oportunidade, então, de participar de várias dessas cerimônias, e nessa especificamente com o prefeito Olavo Setúbal, eu pedi ao fotógrafo que a gente tinha do Estado, ele era muito influente, eu falei, por favor, o prefeito vai bater uma foto só, ou numa máquina ou num veículo. Põe ele na minha máquina, por favor. Ele era muito influente, então, assim que a cerimônia terminou, ele não teve dúvida, agarrou o prefeito pelo braço e levou para a minha máquina. Bateram as fotos, no que o prefeito Olavo Setúbal vai sair da máquina, uma repórter de um canal de televisão pergunta a ele assim, prefeito, era em janeiro na época, a posse, né? Nós estamos com a cidade inundada. Isso quando era? 1975. O que é que o senhor tem como planejamento? E ele respondeu assim, eu? Nada, não vou fazer nada. Aquilo foi um choque, não sei, a assessoria dele deve ter desmaiado ali. Ele falou, eu vou te explicar. A cidade tem 1.000 quilômetros de córregos. A capacidade financeira da cidade é fazer 50 quilômetros por ano. Eu vou fazer os meus 200 quilômetros. Você vai ter que continuar conversando durante mais 40 anos, pelo menos, para saber se todos vão fazer os seus 200 quilômetros, né? Então, essa coisa bem pouco política dele marcou minha vida, porque eu, jovem, né, com 30 e poucos anos, eu falei, cara, mas o problema é drenagem, 1.000 quilômetros, 50 por ano, nós vamos ter que esperar 20, 30, 40 anos. Pois é, completamos 50 anos dessa data e a cidade continua com um problema. Então, isso marcou a minha lógica para enfrentar a drenagem. A segunda, que é importante contar aqui, eu estudei nos Estados Unidos. E quando eu cheguei, no primeiro dia de aula, o professor deu uma lista de livros que nós tínhamos que ler. Era um A4, cabia ali provavelmente uns 60, 70 livros. E ele faz a seguinte informação, olha pessoal, eu selecionei os livros de acordo com o segmento que cada um trabalha. Isso foi em 1990. Eu peguei a lista, olhei à frente, olhei atrás, não achei livro nenhum que falasse sobre infraestrutura urbana. Falei, mas eu devo estar equivocado aqui, eu não estou acertando a leitura. Eu não quero bancar o estúpido aqui de perguntar que deu meu livro. Mas não teve jeito, eu tive que perguntar.
Professor, desculpa, posso estar enganado, mas procurei aqui e não achei. Qual é o seu setor? Infraestrutura urbana. Ele fala assim, não, eu lembro, tem um livro aí, me dá aí essa lista. Ele começa a procurar, perde mais tempo que eu, e daqui um pouco ele fala, olha, é esse aqui, ó. Eu falei, senhor, me desculpa, né? Eu estou na Harvard. A Harvard tem 20 milhões de exemplares lá e 400 milhões de artigos. O senhor vai me desculpar, isso aqui é um relatório do segmento. Isso aqui não tem valor nenhum. Eu não preciso ler isso aí, eu recebo isso aí pelo correio todo ano. Ele falou, Sérgio, deixa eu te falar uma coisa. Você conhece bem a situação dos municípios, dos governos? Eu falei, bom, eu estou no meio, mas o que o senhor quer dizer com isso? Ele falou, eu vou falar umas coisas para você. Em setembro, no mundo inteiro, acaba o dinheiro dos governos, municipais, estaduais e federais. Quando chega novembro, no mundo inteiro, ou vai chover ou vai nevar. Então, o teu setor enfrenta falta de recursos a partir de setembro e começa a enfrentar chuva ou neve, dependendo de onde você está, por alguns meses. A chuva e a neve para em março. Ele fala assim para mim, inclusive tem um autor brasileiro, ele não sabia o nome, o Tom Jobim, que fala assim, são as águas de março fechando o verão. Então, você tem vocação para urso? Eu falei, por quê? Ele falou, porque você tem 6 meses bons e 6 meses ruins. A administração pública da mesma forma. A administração pública agora terminaram as chuvas. Então, o Poder Executivo vai ter menos trabalho com as inundações, é natural. Mas vai chegar novembro novamente, né? Então, o que eu vou apresentar dessas duas historinhas é que a minha cabeça ficou moldada com isso. Então, eu tenho essa noção de que é um problema de longuíssimo prazo, em primeiro lugar. Segundo lugar, eu tenho um problema que tem esse tempo, né, onde está todo mundo preocupado e a partir do dia 1º de abril, teoricamente, ninguém está mais preocupado com a inundação. Isso atrapalha demais a engenharia, porque a engenharia não é imediata, eu não aperto um botão como esse microfone e desligo ou ligo. A engenharia requer anos e anos de bons estudos, projetos de viabilidade e acomodação política. Então, vocês vão entender minha apresentação a partir dessa conotação. Eu vou tentar, em 5 segundos, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e telespectadores e os presentes aqui, do que eu tenho de noção de drenagem. E eu não penso diferente, tem que ser alguma coisa que marque todos que estão nos assistindo, né? Então, a primeira ideia, vocês estão vendo 2 indivíduos aí, né? Atrás deles, nós temos 2 situações. Nós temos uma encosta bem arborizada, né? E uma encosta totalmente descoberta. Muito bom. Se eu jogar água no careca como eu lá, ele vai sair ensopado. Mas no nosso amigo de Black Power lá, dificilmente a água vai chegar na camisa dele. Então, Luiz, eu queria que o pessoal guardasse essa noção da drenagem, né? E quando é que a gente começou a escalpar as encostas? Tem séculos, né? Mais do que isso. Os nossos exploradores acabaram com tudo. Sobrou 7% da floresta amazônica, da floresta oceânica aqui,
Então, na minha visão, a autoridade e a engenharia não podem perder de conta essas variáveis aí. Não é um problema de fácil solução, né? Quero também dar mais um testemunho aqui, nesta cidade, na Companhia de Saneamento, na Sanasa. Eu trouxe há 25 anos, está completando 25 anos agora. Eu trouxe uma tecnologia para trocar rede de cimento amianto e ferro fundido na distribuição de água, que eram os dois produtos normais nesse tipo de instalação há 80 anos atrás. E aí eu lutei muito para introduzir isso. Quem acolheu a minha luta foi o prefeito de Jaguariúna, Tarcísio Chiavegato. Ele perdia 70% da água que ele produzia. E eu falei, Tarcísio, você tem uma fábrica de sapatos, faz 10 pares e joga 7 fora, cara. Então, ele acolheu, nós fizemos ele não confiou muito, fez lá um pequeno convite para a gente trocar a rede bem na praça principal ali, e aí ele passou algumas semanas pesquisando e a turma, não, a água está boa, qualidade, arrebentou alguma rede? Não, tem um mês já que não arrebenta. E assim ele fez novas contratações até trocar 46 quilômetros, 100% de toda a rede de Jaguariúna. 100% ele troca, 46 quilômetros. Aonde eu venho? Na Sanasa. Há 25 anos atrás, e encontro o atual diretor, que é o Marco Antônio Santos. Marco, fizemos 46 quilômetros em Jaguariúna, cara, que maravilha, contei as vantagens, ele falou, Sérgio, nós temos 900 quilômetros aqui. Eu falei, ué, mas você tem que começar, cara. Se você não começar, o ano que vem, quando eu voltar aqui, você tem 900 quilômetros de novo. E a Sanasa, ele se sensibilizou. A Sanasa iniciou esse trabalho e completa esse ano 480 quilômetros, ainda não trocou tudo. É melhor checar essas informações, que eu não tenho elas na ponta do lápis. A que eu tenho muito atualizada é que ele atingiu 15% de perdas. Então, para quem está nos ouvindo, em perda física, ele tem 10%. Ele se igualou aos Estados Unidos. Ele só não chega ainda no Japão, onde a perda física é 3%. Foram 25 anos. Então, drenagem aos nossos telespectadores e presentes aqui, a drenagem vai exigir algo que tenha que ter um plano plurianual, que todas as gestões, inclusive essa casa legislativa, tenha esse foco. Nada vai ser resolvido nessa gestão. Muito bom. Eu tenho esse background que já foi anunciado, mas o que é mais importante dessa minha experiência é que eu passei 7 anos, Luiz, na Associação Internacional de Métodos Não Destrutivos. Ou seja, tudo que eu estou pregando hoje é como eu vou renovar, melhorar a minha drenagem sem abrir valas. É impossível abrir valas em Campinas. Né? Uma cidade evoluída, totalmente pavimentada, como é que o poder municipal vai renovar a sua drenagem, melhorar? Abrindo valas? Inviável, né? E eu passo, então, 7 anos nessa diretoria da Associação Internacional e corro os 5 continentes, sabe? E ao correr os 5 continentes, eu fiquei seguro de fazer as afirmações que eu comecei aqui. É um problema mundial. É um problema mundial. Nós todos, como pessoas, munícipes e políticos, deixamos a drenagem, no dia 1º de abril, no caso do Brasil,
e retornamos lá no dia 1º de novembro, olha, vai começar a chover. Como é que estão as nossas redes? Do mesmo jeito que elas estavam o ano passado. Provavelmente piores, né? Estão um ano mais velhas, estão com mais assoreamento, estão com defeitos, né? Inúmeros defeitos. Então, em novembro deste ano, dificilmente o sistema de drenagem pluvial de Campinas, tanto micro como macro drenagem, estarão em boas condições. Eu represento atualmente no Brasil um instituto que lá nos Estados Unidos teve a função de lutar pelo tema que você trouxe aqui. Sim. Então, o BAME, o Instituto de Ativos Enterrados, está trabalhando com algumas universidades, né? Eu trabalho com 3 universidades lá, e nós vamos tentar deixar um volume de informações na parte da engenharia para o poder público, porque serão muitos anos, né? Não adianta eu trazer para Campinas uma solução para esta próxima época de chuvas, né? Nós temos que ter um plano bem mais amplo. Eu também trabalho e estou aqui representando a ABS. A ABS São Paulo é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Eu moro em Valinhos. E o presidente me convidou, cara, você precisa cuidar do interior de São Paulo. Então, eu aceitei o desafio, né? E estou fazendo essa divulgação, esse trabalho, por isso que você mencionou que eu faço palestras, dou cursos, né? Eu estou levando essa mensagem a todo o interior de São Paulo nos últimos 2 anos, e gratuitamente, ok? Então, esse é um aspecto importante. Eu tenho uma empresa onde eu presto serviços aí, estão meus contatos aí que o pessoal pode procurar. Esse primeiro slide, né, ele fala do efeito da urbanização. Eu nem vou me dedicar a explicar o slide inteiro. Então, o careca e o cabeludo lá mostram bem o que a urbanização fez com a nossa cidade, né? Eu caminho ao longo do Pissarrão aqui, nós temos asfalto ao longo do Pissarrão desde a nascente. Eu andei ele da nascente até o ponto mais extremo dele. Ele só vai ter alguma área de infiltração, alguns quilômetros fora da cidade de Campinas. Então, a urbanização, eu vou deixar essa apresentação para a Câmara, a urbanização, ela tem esse detalhe. Eu vou tirando, pavimentando, é um pedido da população asfalto. Calculo que essa casa aqui deva receber inúmeros pedidos do quê? Todo dia. Vamos pôr o careca. Vamos pôr o careca em outros lugares. Tem lugar que ainda não temos o careca. A água lá está infiltrando, né? Então, essa é uma constatação absolutamente universal. Todas as cidades do mundo inteiro tiveram esse impacto nas áreas urbanas, porque todos nós pavimentamos as cidades. É esse o pedido do munícipe, né? Então, nessa pavimentação, eu vou criando caminhos para a água. Então, a água agora passa a ter o quê? Velocidade, né? Eu dou a ela velocidade, e aí ela começa a produzir os efeitos que a gente conhece em toda a época de chuvas, né? A água faz um estrago violento, né? Meu avô italiano veio da Itália aqui para Bragança, né? E ele só morava no alto, então ele foi morar em Bragança, porque Bragança é uma pirambeira danada no meio da serra, né? E ele falava, Sérgio, a água destrói tudo. E eu também trago essa mensagem familiar da minha educação, que o meu avô teve medo de água. Incrível, né? Então, a gente vai ter que pensar muito nisso daí.
eu vou trazer os transtornos que ela causa, né? No cenário mundial, a crise climática, eu não vou discutir aqui, é um tema polêmico, eu não quero entrar, é um problema da casa aqui, bater bola sobre isso, mas a gente sabe os efeitos que nós estamos sentindo em vários lugares. Tem um cenário municipal, aqui a história campineira, né? E nós recebemos agora, e talvez isso seja importante, recebemos o marco regulatório. E quando o marco regulatório chega, ele traz uma novidade, Luiz. Ele está recomendando que as companhias de saneamento assumam a drenagem e assumam o resíduo sólido. Eu também não vou entrar no mérito da decisão do Congresso Nacional, mas eu tenho quase certeza absoluta que as companhias de saneamento não foram consultadas. Não avisaram os russos, como é a história do Garrincha. Por quê? A drenagem não tem receita, ela não é taxada, ela é fundo perdido dentro da administração municipal. Na minha caminhada, já vou explicar como é que o mundo resolveu esse problema aí. Então, nós temos boas práticas, nós temos a engenharia, Luiz, tem tudo para ajudar o município de Campinas a recuperar os seus sistemas de drenagem e melhorar, não resolver, é importante que isso fique claro, melhorar o sistema que aí está, diminuir os impactos. Agora, a solução, eu com segurança não estarei aqui, Luiz, não sei você, mas eu com 82 anos não vou ver, ok? Muito bom. A chuva precisa de um sistema de captação e afastamento. Eu capto a chuva aqui na área do Pissarrão e tenho que levar ela embora daqui, né? Então, a gente sabe hoje que a maioria das cidades brasileiras não possui um modelo que possa sustentar essa necessidade. Ela agora eu pus essa mensagem por causa do seguinte, é igual ao esgoto, é idêntico ao esgoto, a única coisa é que o efluente a gente não precisa tratar, né? Então pense bem, o Brasil coleta metade do esgoto produzido, a drenagem então nem se fale. Então uma cidade como a de Campinas, pelo avanço, pelas conquistas, na minha visão, né, e aqui é uma casa legislativa, deveria pensar seriamente em começar a renovação da rede atual, do sistema atual. Não adianta pensar em implantar mais, vamos conservar esses sistemas que já estão aí, né, há muitos anos. Então esse slide teve essa ideia, né? O marco reconheceu essa necessidade, né? Mas ele não resolveu o problema. Ele permite uma integração institucional, abre espaços, né, para novos modelos. Eu não quero tirar aqui o mérito do marco regulatório, né? A secretária, né, estadual, ela diz que a drenagem tem que passar para a Sanasa. Não estou falando Sanasa aí, mas ela está dizendo que tem que passar para a concessionária. No caso de Campinas, ela está dizendo para mim que a Sanasa tem que assumir, né? Sem chance. A Sanasa não pode assumir, na minha visão, agora. E nem com os recursos que ela tem, né? Então, nós vamos ver nos próximos slides como algumas cidades resolveram isso, né? Essa norma da ANA também é muito legal, porque essa norma 012, ela dá uma orientação espetacular, certo? Para a drenagem urbana. E o Brasil, Luiz, é muito bom em redigir textos.
Nós temos textos fantásticos. Eu quero aqui fazer uma homenagem aos nossos colonizadores, porque nós somos bons quando a gente redige. Né? O Brasil é excelente, como o português foi. O português deu um show, né, nesse aspecto e deixou para nós essa propriedade. Então, sim, a norma é excelente, tudo aquilo que a Ana está publicando, né, são ferramentas fantásticas, né? Então, é lógico, não vou perder tempo aqui explicando de onde vem a água, para onde vai, né? Mas uma coisa é absolutamente necessária: gestão, gerenciamento, ok? Então, no meu conceito universal, pelo caminho que eu andei, esse slide me assusta muito, porque a drenagem é o maior problema no mundo inteiro. Olha lá, 43% dos problemas que os municípios enfrentam, que as casas legislativas enfrentam, está ligado exatamente ao problema dos desastres ambientais com o tempo. Então, queria fazer aqui uma homenagem ao meu professor de drenagem, professor Rezende, né, que no primeiro dia de aula, essas imagens do Careca e do Black Power são dele. E ele falou: Sérgio, lute, ele sabe que eu trabalho muito, lute, mas tenha essa consciência. Você já pegou um monte de careca. Então, nós temos esse índice de 43%, no Brasil é até maior, pessoal. Ok? Então, esse trabalho, embora seja de 2015, Luiz, ele é muito presente. Nós temos esse outro slide bem atual. Então, você vê que 10 anos depois daquele trabalho da ONU, e no ano passado, a gente teve uma situação piorada. Então, o que eu quis trazer com esses dois slides, Luiz, é essa noção de que passados 10 anos não aconteceu nada. Então, eu não sei qual é a situação de Campinas, eu não acompanho a drenagem daqui. Então, eu digo, provavelmente Campinas está dentro desse mesmo trabalho agora, com praticamente 10 anos depois, ok? Essa imagem também me choca muito, viu? 100 bilhões de dólares. São 100 bilhões de dólares que nós estamos gastando no Brasil com as fatalidades decorrentes da drenagem, dos problemas do impacto pluvial. E, por azar, você vê na imagem que nós somos um dos 4 piores no mundo, né? Muito bom. Eu estou chocado com essa apresentação da nossa matriz lá nos Estados Unidos, porque ele está me dizendo o seguinte: cara, todos nós vamos ter trabalho, o mundo inteiro vai ter, mas você e mais 3 regiões aí, vocês estão roubados, né? Norte da África ali, sul da Europa, gravíssimo, né? Uma parte lá no Japão, na China, ali na Oceania, né? Então, os Estados Unidos também, grave, né? Os Estados Unidos, além de tudo, utilizou todo o sistema hidroviário deles para a agricultura, né? Nós temos uma história fantástica sobre o Rio Colorado, né? Ele descarrega lá no México, já mortinho, totalmente poluído, né? Muito bom. Eu sou um fã, eu vim cheio de histórias, né, Luiz? É boa história. Eu sou um fã do Luiz Gonzaga. Essa é boa, essa é boa. E o Luiz Gonzaga foi um grande ambientalista, pessoal. São 533 músicas, metade delas dedicadas ao meio ambiente. Olha isso. Então, só que estamos falando agora outra vez de 100 anos de idade, ele teria feito alguns anos atrás.
Muito bem. Eu, admirador dele, meu pai era cantor quando eu nasci, então tive a felicidade de conhecer o Luiz Gonzaga pessoalmente. Fiquei apaixonado pela obra dele e eu tenho todas as músicas e todas as letras. Aí um dia eu falei, pô, se alguém perguntar para mim, é lógico que eu não sei de cabeça. Eu vou passar vergonha. O cara vai falar, sabe essa? Sabe aquela? Eu vou pôr isso num Excel em ordem alfabética. Então, pelo menos, se o cara me perguntar, eu vou lá e acho. E aí eu acho, põe em ordem alfabética, logo na letra A aparece assim, na letra C, na A cheia de 24. A cheia de 24? Esse cara é lá do Araripe, cara. Que cheia de 24 é essa? E vou à pesquisa, e essa é a cheia de 24, lá na região da Serra do Araripe, né? Então, eu pus uma foto só para a gente poder aqui caminhar com uma certa velocidade. Eu estou vendo o tempo lá já. Não, fica à vontade. Posso ficar? Então, tá bom. Então, a cheia de 24, nós tivemos as mesmas fatalidades de hoje. Em 24. Em 24. Então, depois a casa pode pesquisar, os ouvintes, telespectadores, quiserem pesquisar sobre a cheia de 24, entrem no chat e vocês vão ver imagens incríveis, pessoas sendo salvas com barcos, idosos sendo tirados das casas com barcos, há 102 anos atrás, ok? Então, a minha visão da cheia está nessa letra do Severino Ramos. Ele põe lá, doutor, não foi brincadeira, na correnteza descia tudo, família inteira, né? Quase não sobrava vivente, nós tivemos muitas mortes. Então, essa letra me chocou também, né? Essa frase ficou muito boa. Descia gado, cavalo, pato, peru e galinha. Descia tudo pela correnteza, né? E os açudes não aguentavam tanta água. Numa outra música, o Luiz Gonzaga tem uma oração pedindo para parar de chover. Então, é importante a gente trabalhar com essa noção histórica, né? As canoas afundavam na violenta correnteza. A mesma violenta correnteza que nós assistimos agora, 80, 90 dias atrás. Um absurdo que a gente viu agora. É a mesma coisa 100 anos atrás. Então, estou fazendo essa provocação porque nós teremos que pensar se a gente vai continuar aguentando ou vamos começar a trabalhar, ok? Aí ele pediu para parar de chover. Muito bem. O próximo slide, o município cobra várias taxas. Ele cobra a água que ele entrega, ele cobra o lixo, ele cobra o asfalto, né, a iluminação. Eu não conheço muito bem a composição do IPTU aqui, mas estou falando uma média, né? E ele não cobra drenagem. Portanto, o município, o Poder Executivo, não tem verba para drenagem, uma verba específica que uma casa legislativa pudesse cobrar. Então, esse também é um defeito mundial. Como é que o poder legislativo cobra o executivo se não tem uma receita garantida, né? Então, essa possibilidade, né, de a gente tratar juridicamente uma taxa de drenagem está um pouco distante da realidade brasileira, ok? A jurisprudência
está muito clara. Portanto, nós vamos, se a gente quiser fazer alguma coisa, nós vamos ter que mudar a Constituição. Um serviço só pode ser cobrado no Brasil se ele for específico. Ele precisa ter nome, identidade, senão eu não posso cobrar. Ele também tem que ser divisível. Olha que coisa fantástica. Além dele ser específico, eu tenho que pegá-lo e dividi-lo entre os nossos 200 e tantos milhões. Ele tem que ser divisível, senão o município não pode cobrar. E ele tem que ser mensurável por quem paga. Você me cobra para recolher o lixo na porta da minha casa e eu tenho que ligar para a prefeitura e falar, olha, hoje não recolheram, né? Ou o pavimento na minha rua está ruim. Portanto, o contribuinte, que é quem vai pagar essa conta, e tem que ser, ele tem que poder medir, e a drenagem, ninguém aqui em Campinas vai conseguir medir o que sofreu, a não ser os que tiveram perdas materiais e, eventualmente, até perdas fatais. Muito bom. Se não atende esses critérios, esquece, nós não vamos cobrar, esta casa não vai poder ajudar o Poder Executivo e nós vamos ter que escrever outra música do Luiz Gonzaga daqui a uns anos, né? Então, é um sistema coletivo, né? Eu vejo, né, que é possível criar taxas de drenagem, foram criadas em outros países, mas aqui foi contestado judicialmente e não deu em nada. Então, não adianta ir por esse caminho. Eu tenho que deixar essa mensagem aqui, Luiz, que aqui é uma casa legislativa. O caminho não vai passar no Congresso Nacional, nem no Supremo, a cobrança de uma taxa. O que o pessoal fez em outros países, né? Eles começaram a pensar no fato da impermeabilização, ok? O que acontece em outros países, nos Estados Unidos principalmente? Água e esgoto correm na mesma tubulação, chama um sistema combinado. O Brasil fez a opção pelo separador absoluto. Para fazer essa opção, seria digna de um país mais rico que os Estados Unidos. Embora eu goste muito do sistema separado, e eu explico em seguida. O sistema combinado de muitos países, toda a água da drenagem é calculada para correr junto com a contribuição do esgoto sanitário. E todo esse material, todo esse volume vai para a mesma estação de tratamento. Então, uma estação de tratamento de esgoto norte-americana custa muito mais cara do que a brasileira. Porque não é que ele recebe esgoto, ele recebe água para tratar. Então, tratar a água que não precisa ser tratada, a água da drenagem, ela não requer um tratamento. Ela vai voltar para o corpo hídrico e ela não vai poluir muito. Alguma coisa ela vai poluir, porque ela está levando borracha, cimento, está levando tudo que está na superfície para dentro do corpo hídrico. Então, esse sistema unitário é uma solução, mas está longe do Brasil. O Brasil estão falando agora, eu trabalho no meio, então tem uma corrente lá, nós precisamos pensar num sistema combinado. Eu falei, um pouco tarde, né? Um pouco tarde, mas essa corrente tem que colocar o que eu falei na ponta do lápis. Tudo bem, eu vou transportar água e esgoto numa tubulação só, deve diminuir a inundação, mas bem calculado. Eu estive na Flórida, lá é assim, aí quando chove muito, o que é que extravasa? Esgoto.
Então, na porta da sua casa ou para dentro da sua casa com uma chuva forte, vem esgoto sem tratamento. Nossa. Então, essa é a minha defesa pelo conjunto separado que o Brasil tem. Se possível, vamos manter como está, porque nós não temos condições de tratar a nossa população dos males que causariam um extravasamento de esgoto, né? Além de toda a desgraça ambiental que ocorre lá na Flórida, acontece muito isso, muito, né? Muito bom. Eu vou passar aqui rapidamente como é que os outros países resolveram o problema. Eles passaram a taxar o IPTU. Tem uma rúbrica no IPTU, área impermeabilizada da propriedade. Então, imagine que a prefeitura tomasse uma foto aérea da minha casa, meu terreno tem 200 metros quadrados, 100% impermeabilizado, pavimentado. Não tem 1 metro quadrado de área de infiltração. O IPTU desta propriedade teria um acréscimo de um valor que corresponderia na taxa do IPTU a um valor que poderia ser separado lá no Poder Executivo para dar conta da drenagem. Então, imagine, é lógico que não vai ser nem na minha casa, nem na sua, nem na maioria dos telespectadores, mas o shopping center vai pagar uma fortuna. Né? Uma casa de shows, né? Como os grandes shows aí, é tudo pavimentado, né? Então nós teríamos uma fonte de recurso dessas grandes propriedades, que é lógico, eu não quero transportar todo o custo para elas. A nossa casa, o que a gente faz também impermeabiliza, mas abre um shopping center a cada semana, né? E cada um deles cada vez impermeabiliza mais, né? As bacias de Campinas são super conhecidas. Nós temos aqui a PCJ, é uma associação que tem uma atuação muito forte, tem muita informação. E a PCJ, sugiro aqui que a casa já deve ter trazido aqui várias vezes, eu sugiro que a PCJ sempre esteja incluída aqui no trabalho em Campinas, né? Aqui são as macro bacias daqui da região, todas conhecidas de todos nós, né? E as subbacias e as áreas críticas aparecem ali um pouquinho mais em amarelo e vermelho, né? Essas são as áreas onde o município, toda época de chuva, enfrenta graves problemas. Ok? Muito bom. O impacto lá no Poder Executivo. Uma rede de esgoto, 3.500 quilômetros de rede de esgoto é o que a Sanasa tem. Se eu puser 1.500 quilômetros de rede de drenagem, que nós não temos isso aqui em Campinas, tem um impacto maior, metade tem um impacto maior do que custou a esta cidade universalizar o saneamento, né? Foram 30 anos, o saneamento está universalizado. Campinas coleta 92%, né, que é o que manda o marco, mas eu não sei se teria dinheiro para coletar toda a drenagem aqui da cidade, né? Então, eu falo sempre o seguinte, né? Uma galeria de água transporta muito mais do que esgoto. Se você abrir, eu abri vários PVs da Sanasa, em trabalhos que eu fiz lá. Se abrir um PV da Sanasa no dia de menor pico e hora de menor pico, vamos supor assim, domingo, 5 horas da manhã, você abre o PV, não está passando quase nada. A chuva não, a chuva já parou tem 3 dias e você abre
o bueiro, né, está passando água ainda, ok? Então, é importante ter essa noção. Então, a gente, fechando aqui, o mundo não tem dinheiro para isso, o mundo inteiro. Dei aí o exemplo do que Campinas fez com a troca de rede de cimento, amianto e ferro fundido. Ela tem uma experiência para trazer aqui para essa casa e para o executivo, né? Muito bom. Nós temos, então, um paciente urbano com sistema vascular em pane, né? Nós, como pessoas, não ficamos nessa situação. Nós vamos no médico, a cada 6 meses a gente está no médico. Está lá fazendo exames, tudo isso, né? Mas o nosso paciente urbano está na mesma situação. Então, nós precisamos, sim, de um diagnóstico. Esse talvez seja a minha primeira sugestão, mais importante. O município precisa saber como é que está o paciente urbano. Senão, em novembro, nós vamos dar exordio para ele não morrer. Então, diagnóstico, uma verba pode começar por subbacia, não precisa nem começar por uma bacia inteira. Pega uma subbacia, numa subbacia pequena, nós vamos ter lá 4 ou 5 quilômetros para coletar. E a gente faz um modelo piloto ali. E a partir desse piloto, né, a gente cria o quê? Um diagnóstico e um prognóstico. Que o médico, quando faz a consulta com a gente, ele define um prognóstico, depois ele dá um diagnóstico, depois ele dá um prognóstico. A coisa é feia, né? E aí ele te manda para a cirurgia, cara, né? Então, eu penso que o diagnóstico do sistema atual daria para o município fazer em alguns anos, viu, Luiz? Okay. Mas tem que começar. Igualmente começou com a troca de rede. Opa! Muito bom. Eu tenho certeza que o diagnóstico é igual ao do médico, né? No nosso sistema vascular pluvial é idêntico ao médico. Levanta informações, faz exames laboratoriais de imagem, faz o diagnóstico e o prognóstico e traz um plano de intervenção, né? A menos que a gente seja um paciente terminal, né? O sistema de drenagem em Campinas, ele não é um paciente terminal. Se fosse, eu não faria a recomendação começar pelo diagnóstico, ok? E no médico a gente termina com imagens. Então, eu queria deixar também uma mensagem da engenharia aqui, nessa casa legislativa. O Brasil não está atrás dos outros países. Nós já temos muita tecnologia para fazer essa inspeção, diagnóstico, prognóstico e solução. Então, é muito legal, e o município de Campinas, e principalmente a Sanasa, utilizou todos os recursos que a tecnologia trouxe nesses últimos anos. Vou deixar um vídeo aqui, agora eu não sei se eu aciono ele daqui. Acionou. Esse vídeo é inteligência artificial dentro de uma rede de drenagem. Então, concluindo, igualmente no paciente humano, eu entro com a câmera dentro da rede, faço um vídeo, carrego esse vídeo na nuvem e a inteligência artificial é que faz a leitura para mim na velocidade que vocês estão vendo aí. Cada um dessas figuras geométricas é um defeito. E sabe quantos são? 226 defeitos nas tubulações de drenagem e de esgoto por gravidade. 226.
Isso apontado pela WRC de Londres e pela NASCO dos Estados Unidos. Então, a inteligência artificial fez o quê? Carregou a máquina com milhões de imagens de cada um dos defeitos, Luiz. Sim. E aí ensinou a máquina a fazer essa leitura na velocidade que vocês estão vendo aí no vídeo. Para concluir, ela funciona como médico, viu, Luiz? Yeah. Ela dá a gravidade de cada um desses defeitos. Então, minha proposição final aqui, eu passei um pouco do tempo, você me desculpe, a ideia é que a gente possa trabalhar fazendo pelo menos um projeto piloto junto com o Executivo e essa casa aqui. Obrigado, Sérgio, pelos seus conhecimentos. Impressionante os números que você traz para nós. O marco regulatório dessa decisão sem consultar essa análise é uma coisa nova para nós aqui, do tratamento da área da drenagem, né? Um assunto que a gente vai poder aprofundar aqui daqui para frente, depois nós vamos estudar isso melhor. Hoje à noite eu vou fazer aqui no pequeno expediente um pronunciamento sobre a sua participação hoje na nossa comissão do ambiente, e desde já agradeço demais a sua participação. Tenho certeza que alguns aqui gostariam de fazer algumas perguntas. O Maldonado, o Eric, o nosso engenheiro, cadê o nosso microfone, Cecília? Cecília, por favor. Algumas perguntas, nós temos algum tempo ainda. O nosso especialista. Afonso, né? Obrigado. É Márcio. É Márcio, doutor Márcio. Por favor, Márcio. Sérgio, sensacional. Prazer, uma grata satisfação ouvi-lo. Vereador Iabico, saudações pela sua iniciativa. Sensacional. Dentro do que o Sérgio colocou, vereador Iabico, e a gente considerando, nesse momento, haver um inquérito civil no Ministério Público, que trata da obra ali na Norte-Sul, não sei se o Sérgio tem ciência, é um reservatório, ele começou a ser aberto, quer dizer, tem um plano de macrodrenagem, para a gente ser mais preciso. Esse plano de macrodrenagem, ele definiu determinadas obras, dentre essas, 3 reservatórios. Um desses reservatórios, ele foi projetado numa área, o senhor conhece São Paulo, um pedaço da Faria Lima, super arborizado, um lugar bonito, nobre, um piscinão a céu aberto exatamente no meio da Faria Lima. Causou um inquérito civil, que já está se arrastando por meses. O Executivo teve que alterar o projeto em toda a sua, tanto a concepção do projeto, localização, ele teve que fazer um projeto novo. Quer dizer, foi um mal, apesar do autor do projeto ser um conhecido nosso assim de alto gabarito, foi o primeiro piscinão do país, no Pacaembu, é o mesmo autor, o Cagnoli. Quer dizer, nada contra o aspecto civil, porém o urbanístico pecou nesse quesito. Tanto é que tem um inquérito civil tramitando lá. E, vereador Iabico, eu queria fazer um comentário em relação aos desdobramentos desse inquérito civil que estão ocorrendo. Inclusive, teve semana passada, salvo engano, um trabalho junto com a fiscalização da Prefeitura. Em 2006, o Instituto Agronômico de Campinas, a Prefeitura, a Unicamp e outras instituições fizeram um levantamento da bacia do Anhumas. Aquele careca que o Sérgio mostrou no primeiro slide, o professor dele, o diagnóstico do IAC mostrava na cabeceira da bacia do Anhumas 70 nascentes com uso de pasto. Isso em 2006. Se a gente pegar o Código Florestal, a gente está falando de 54 hectares de área que a lei fala que tinha que ter floresta, que está com uso de pasto. Que o estudo hidrológico iria alterar a conta. O projeto, veja bem, vereador Iabico, do que eu estou falando no ponto de vista econômico. Se o projeto do piscinão está custando hoje 170 milhões, pode ser que com essas áreas florestadas, esse valor fosse 10,
15%, 20% menor, de 170 milhões. É disso que a gente está falando. Uma falta de planejamento, né? Foi direto num problema, pensando em obra estrutural, sem uma análise mais detalhada. A fiscalização da prefeitura conosco foi lá, constatou algumas dessas nascentes. Ainda bem que não houve uma medida de autuação, porque assim a gente não está... A possibilidade dos proprietários dessas áreas, através de programa de serviço ambiental, doação de mudas, etc., não tenha ônus para recomposição e restauração florestal dessas cabeceiras. Você melhora a condição hidrológica urbana e você melhora outros aspectos que eu não vou nem entrar no mérito porque não é pauta. Ok. Então, essa é uma demanda específica que acho que importante, vereador, está num ponto de... Está anotado aqui. E dentro do que o engenheiro Sérgio Palazzo sugere de diagnóstico local, a gente gostaria de apontar um trecho correlacionado a esse inquérito civil. Tem um trecho da Norte-Sul que o córrego Proença é tamponado, tem uma ciclovia em cima. Há probabilidade da galeria onde o Proença está tamponado naquela ciclovia, ele estar subdimensionado. Eu não estou nem contando os defeitos apontados pelo Dr. Sérgio. Eu estou falando de hidráulica mesmo, quer dizer, a tubulação ser menor do que a vazão calculada naquele ponto. Ela estar subdimensionada, que era uma obra que, em vez de custar 170 milhões, podia custar 20 milhões, ampliação da galeria do trecho tamponado. Então, tem variáveis que cabem a colaboração do Dr. Sérgio nesse quesito pontual do inquérito civil. Para concluir, o engenheiro Sérgio coloca a questão de taxar área permeável e permeável. Esse artigo que eu deixei com vocês, ele fala de retenção de água pluvial nas edificações, especificamente na área de topo de morro da Avenida Paulista. A gente fez uma conta muito primária. A capacidade de retenção de água pluvial nas edificações, lá naquela porção da Avenida Paulista, poderia ser equivalente a quase todos os piscinões instalados na cidade de São Paulo. Uma economia brutal. Sim. Aproveitando toda essa questão, saiu na imprensa, tem inquérito civil, quer dizer, a população de Campinas está acompanhando o problema do piscinão ali na Norte-Sul. Você tem 2 bairros nobres na cidade, Nova Campinas e Cambuí, que vertem exatamente para o ponto daquele reservatório. Esses edifícios, eles poderiam contar com uma lei municipal, com estudo prévio, com trabalho de conscientização, educação ambiental, para esses prédios terem retenção de água pluvial nos edifícios, dentro da capacidade viável, sem atrapalhar a estética, sem atrapalhar a estrutura. Então, ficam 2 sugestões. Esse artigo que a gente deixou com o senhor, ele tem um pouco do referência para uma lei que pode associar 2 variáveis, que pode até anteceder um processo de taxação, até para ser um processo de conscientização da sociedade, discussão, debate. Quer dizer, nós estamos falando de 2 bairros nobres, uma população que é formadora de opinião, que tem recursos nesses condomínios, que há possibilidade de pensar em retenção de água pluvial neles. Obrigado, atenção. Obrigado, Márcio. Obrigado pelas sugestões. Nós estamos com uma subcomissão dentro da nossa Comissão Permanente do Meio Ambiente para tratar do assunto da outorga da Cantareira, e foi sugerido para que nós estudássemos, avançássemos na água de reuso. Então, eu vou levar essa sugestão ao nosso presidente da comissão, que é o vereador Wagner Romão, sugerindo aí o seu assunto. Alguém mais, antes de passar a pergunta, Maldonado, por favor. Eu queria tentar conhecer um pouco melhor essa ideia da identificação do marco da permeabilidade nas construções, que permitiria eventualmente ter um custo adicional de IPTU naqueles que não garantissem essa permeabilidade. Gostaria que o professor, se pudesse, óbvio, tentasse desenvolver um pouco mais essa notícia, porque ela pode ser o elemento que nos permite fazer essa ideia de que
as novas edificações possam dar conta dessa ideia e as antigas possam se adaptar a isso. Digo isso porque nós lá no gabinete fizemos um projeto de lei de enterramento da fiação para acabar com a poda radical das árvores e também pensando nesse processo de transição, até porque o Black Power de Campinas são as aves que estão sendo abatidas para que a fiação transite de forma adequada, né? Então, é um pouco de como combinar essas duas coisas. Gostaria que o professor, se pudesse, desenvolvesse um pouco mais a ideia para a gente pensar aqui. Obrigado. Nós temos já vários estudos de criação de áreas de impermeabilização. Nós lançamos até, Luiz, um concreto que absorve água. Que beleza. Porque a tal impermeabilização, tecnicamente, tem situações que eu não posso abrir mão, eu tenho que impermeabilizar, né? O shopping é um caso, né? Então, nós até o concreto que absorve água já tem. Tem estudos, tem partes práticas, né? O Japão desenvolveu inúmeras soluções para infiltrações em edifícios, em residências e no meio urbano, né? Agora, eu não sou hidrogeólogo, né, para fazer uma afirmação de que esse conjunto de ações resolva um certo percentual do problema. Isso eu não consigo, mas eu consigo dizer para você que a solução da drenagem pluvial é o resultado de um conjunto de medidas, muitas, não só uma. Os piscinões começaram há muitos anos atrás, começou no Pacaembu, né? Ele é uma solução aonde eu vejo assim, não sou hidrogeólogo, mas vou colocar aqui um comentário. Ela resolve desde que a vazão dessa piscina após a parada da chuva seja compensada naquela área, né? Então, eu não vejo, o piscinão do Pacaembu não promove o resultado que se imaginou. Meu pai ficou preso exatamente na ponte da Casa Verde. Eu dou esse testemunho. Meu pai, infelizmente, tinha paralisia infantil, então ele não tinha carro. Trabalhou 47 anos na mesma empresa. E a empresa muda do centro de São Paulo para Faria Lima. Então, meu pai saía de Santana, tinha que pegar 2 ônibus. Um dia, minha mãe liga e fala, olha, o seu pai não chegou. Opa, meu pai chega há 47 anos na hora, cara. Meu pai não chegou, tem algum problema sério. E eu me desloquei para Faria Lima e estava totalmente abandonada, pontos de ônibus lotados, e aí eu já me informo, e o pessoal, cara, é a chuva, inundou, e eu pego o caminho do ônibus, e termino aonde? Na ponte da Casa Verde, com meu pai dentro do ônibus, eu não podendo ir lá. E as pessoas saíram do ônibus, o bombeiro ofereceu, e meu pai falou, não, eu sou deficiente físico, eu tenho medo, eu não saio daqui. Então, ficou meu pai e o motorista dentro de um ônibus. Então, fica difícil para mim dizer o piscinão é uma grande solução, né? Porque o meu pai ficou até as 2 horas da manhã, quando foi possível ele sair com menos água. Então, o piscinão é uma grande solução, está sendo feita no mundo inteiro, só que tem que olhar esse aspecto da vazão dela após a interrupção das chuvas, né? Doutor Sérgio, eu fiz algumas perguntas aqui. O senhor falou muito sobre os planos plurianuais, já prevendo o assunto orçamentário para a drenagem. O que o senhor sugere de imediato
para que nós tomemos, porque é um assunto que o senhor trouxe para nós aqui. Não tem um orçamento para tratar desse tema claramente dentro do orçamento. E se o senhor já conhece alguma experiência nesse sentido, e como é um assunto mundial, é um problema do planeta inteiro, se o senhor já presenciou uma experiência boa nesse assunto, o tratamento da drenagem, e como é que a cidade de Campinas pode começar a operar esse assunto aqui na cidade fisicamente? Bom, eu vou dar um exemplo clássico que eu tive a oportunidade de conhecer detalhadamente, né? Nós temos agora um problema de reabastecimento dos nossos aquíferos. Os aquíferos já apresentam uma certa redução na sua capacidade. Então, Portugal tem um trabalho, ele leva a água da drenagem para reabastecimento dos aquíferos. Ele faz isso através de um túnel, não é de metrô, mas é quase, né? Um túnel que é escavado a grande profundidade por uma máquina igual do metrô, por isso que eu estou envolvido, né? Nós temos máquinas para fazer túneis para o esgoto até 2 metros de diâmetro. Nós temos maiores, mas aqui no Brasil nós temos máquinas até 2 metros, Luiz. Então, uma das formas é levar essa água embora para distante daqui, num ponto em que a hidrogeologia estude como um ponto para receber essa água, que ela consegue reabastecer os aquíferos que estão aqui na nossa região. Eu vou mandar esse material para você, né? E de tal forma que o colega aqui que fez a pergunta, se puder também depois dividir esse tema, né? São vários países. Eu mencionei Portugal, porque lá em Portugal, Luiz, está a professora Ana Silvia Santos, que eu tive o prazer de trazer aqui na Sanasa. Ela é especialista em água de reuso. Ela hoje é a presidente do Instituto Mundial de Água de Reuso. Ela está baseada em Portugal, mas ela tem vindo frequentemente aqui. Foi minha professora também. E ela é uma pessoa e está com um tema na mão que pode ajudar nisso. Nesse tema da subcomissão. E ela teve aqui, o pessoal da Sanasa teve o prazer de conhecê-la, né? Eu levei ela a conhecer a Sanasa toda, então ela tem uma admiração por Campinas muito grande. Mas eu vou insistir naquela proposta, viu, Luiz? Um modelo pequeno para a gente começar. Por que eu defendo esse ponto? Porque se a gente fizer uma subbacia, bom, Campinas tem direito para fazer uma bacia daqui da cidade. Se a gente fizer uma bacia em 2, 3 anos, tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo vão ter um retrospecto, inclusive econômico. Tem o retrospecto prático, né? O Márcio citou aí uma área específica, né? Eu não sei identificar uma área aqui, mas provavelmente os hidrogeólogos e esse grupo que já está no tema, consigo identificar uma subbacia, que é um dinheiro pequeno para o município de Campinas, tanto para o Poder Executivo quanto para a própria Sanasa, se ela tiver que ser envolvida, né? E sim, vamos pensar nessas grandes soluções que já estão sendo implantadas, como essa que eu mencionei de Portugal, mas não vamos abandonar o projetinho do piloto, porque daqui 2 anos a gente vem aqui e faz uma palestra diferente, viu, Luiz? Eu vou fazer a palestra, olha, naquele projeto piloto, a gente reduziu as enchentes, aumentamos a infiltração, né? E todas as respostas que a gente quer e não tem sairiam de um projeto piloto. Aí fica mais fácil para o Executivo e Legislativo
imaginarem uma ação plurianual. Entendi. Muito bem, obrigado. Obrigado, doutor Sérgio Palácio. Nós vamos utilizar esse vídeo aqui muito, né, Maldonado? O vereador Romão pediu para que depois fosse enviado a ele esse vídeo. E nós temos... Já deixei... A apresentação ele vai deixar conosco. Como é o nome dela? Como é teu nome? Cecília. Está com ela gravada? Pode disponibilizar. Obrigado, Sérgio. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais e sua despedida. Caramba, eu só agradecimentos, né? Porque, deixa eu explicar, eu tenho acumulado muita informação e muita experiência, mas ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Nós então, queremos saber. Tenho que agradecer essa casa e a você, Luiz, que abriu as portas para eu dividir. Eu tenho muito mais informação, né? Se vocês quiserem, na comissão aí de meio ambiente, a gente pode programar, ter uma agenda dos temas mais críticos, e eu prometo me preparar, e se eu não tiver capacidade, eu mesmo, eu tenho condições de trazer gente muito preparada aqui. Vamos planejar outras apresentações. Muito obrigado. Uma das coisas que o senhor trouxe que eu não conhecia é a cheia. Da música do Luiz Gonzaga. 24. A cheia de 24, numa área geralmente seca, né, teve uma cheia. Essa foi uma novidade interessante. Mas gostaria de agradecer a todos os presentes aqui, as perguntas, ao pessoal da TV Câmara Campinas. Esta comissão permanente de meio ambiente tem esses espaços, viu, doutor Sérgio, para tratar desses assuntos que cuidam da água, do meio ambiente, da terra, da planta, da fauna, da flora, e o senhor sempre será bem-vindo aqui conosco, trazendo essas informações importantes para que esta casa tome conhecimento e poder executivo ao mesmo tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, eu declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, espero. Vereador, aguardo o senhor aqui ao lado, tá? Para encerrar a transmissão. Pode. Encerrada, portanto, a reunião extraordinária da Comissão Permanente de Meio Ambiente aqui da Câmara Municipal de Campinas. Ao meu lado, o vereador Luiz Iabico, presidente da comissão, vereador engenheiro, então convidado, Sérgio Palácio, para falar sobre a questão da drenagem, né? Não só aqui em Campinas, mas de forma geral, trazendo também para a gente uma série de informações, né, internacionais, como é que isso pode ajudar a nortear os trabalhos da comissão. É um tema interessante e necessário a gente debater, porque hoje, dia 1º de abril, acabaram a época das chuvas, a gente esquece que a partir de novembro e dezembro as chuvas acontecerão de novo, as enchentes acontecerão de novo, os desastres estão por vir, e as cidades têm que pensar em projetos e sistemas para que a drenagem evite esses tipos de enchentes, como aconteceu recentemente em várias cidades. Juiz de Fora foi um exemplo claro que a falta de drenagem causa aquelas enchentes, aquelas inundações, e Campinas tem que começar a pensar nessas defesas, né? Campinas que já tem obras de macro drenagem em andamento, né, vereador? Obras aí de grande porte que são acompanhadas também por essa comissão. Os piscinões que estão sendo construídos em vários pontos da cidade já é uma iniciativa muito forte, muito grande da prefeitura. O doutor Sérgio trouxe outros aspectos por ter experiências em vários países, várias capitais do mundo, né? Então ele traz novidade, especialmente na área da participação do legislativo, na questão orçamentária, na área da drenagem. Então é um assunto que nós vamos começar a debater, é um assunto novo. O marco regulatório trouxe aí uma incumbência para as empresas de saneamento cuidarem da drenagem. Então é um assunto que podemos começar a debater desde já.
Bom, vereador, e o Sérgio Engenheiro até falou sobre a intenção, né, de um projeto modelo, inclusive, trazendo essas informações internacionais como exemplo aqui para Campinas, que é uma grande cidade, enfrenta também esses problemas. Como é que a comissão ela pode avançar nesse sentido? Nós vamos estudar todo o material que ele vai deixar aqui. Campinas é comparado com as grandes cidades do mundo, né? E as grandes capitais têm suas defesas, seus sistemas de drenagem estão todas impermeabilizadas também, como está a cidade de Campinas, mas eles têm seus recursos de evitar as enchentes, as grandes enchentes. Então, é um tema longo, muito técnico, difícil, mas faz parte da Comissão Permanente do Meio Ambiente debater esse assunto. Vereador, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelas informações. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigada. E também já agradeço a você que acompanha ao vivo a TV Câmara, encerrada, portanto, a reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente, uma reunião extraordinária para discutir a questão da macrodrenagem. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui. Continue ligado na TV Câmara. Uma ótima tarde e até mais. TV Câmara, Campinas. Doutor, qual o tratamento para a obesidade? O tratamento para a obesidade, ele se divide em várias etapas. Começa por uma educação alimentar, nutricional, uma dieta, acompanhado de atividade física. É importante a caminhada, o exercício físico.